Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento, se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta. Sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho. Estaremos falando sobre procedimento de emergência, né? O módulo que envolve, são diversos módulos, esse aqui é o módulo de procedimento de emergência. Vamos lá. Algumas empresas adotam que todos, né, os trabalhadores participem da brigada de emergência, obedecendo aos seus procedimentos. Uma das maiores preocupações durante uma situação de emergência é a retirada das pessoas, o mais rápido possível, sem qualquer tipo de acidente ou incidente, dentro do local sinistrado para um ambiente seguro. Esse procedimento é chamado de abandono de local do plano de resposta à emergência. Então, ou seja, pessoal, fazendo um comentário mais abrangente, então a brigada de emergência a gente sabe que ela é muito ampla, né? Uma coisa muito ampla e pode ser aplicada dentro de um ambiente pequeno, né? Como num ambiente grande, né? Então quer dizer, ela é abrangente. Então tem algumas coisas que são, alguns itens que são aplicáveis, outros não. Nesse caso aqui, que eu estou falando com você, você tem que analisar se é aplicável ou não. Abandono de área, vai abandonar um prédio. Então, é necessário, porque mesmo que seja um prédio pequeno, um shopping, ou um prédio pequeno, precisa haver o abandono, uma indústria, uma empresa qualquer, fazer o abandono do local. Então, que aqui está dando um contexto de que uma das coisas principais e maiores preocupações é retirar o pessoal, a população que está dentro desse ambiente, né, que chama-se também abandono do local, né, e por sua vez está dentro do plano de resposta à emergência. Coloquei aqui, vocês estão vendo aqui, item ponto 1.5.6, preparação para emergência. Isso aqui é nova NR1, que começa a valer em 2022, e na NR1 ela já coloca dentro dos ambientes de trabalho, eleva um patamar de maneira bem adequada, né, para a preparação de emergência. Então você vê aqui no item 1.5.6.1, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento de resposta aos cenários de emergência. Para isso precisa se ter mapeado todos os possíveis cenários de emergência, né, possíveis e as probabilidades desses cenários, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias da atividade. O item 1.5.6.2, os procedimentos de resposta aos cenários de emergência devem prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros. Então, precisa ter pessoas treinadas em primeiros socorros. Aí vem uma discussão que é bem interessante. Então, eu sempre orientei em todas as empresas que eu passei que todos deveriam ter curso de primeiros socorros. Por causa de quê? Porque não é só acidente de trabalho. Às vezes a pessoa passa mal, tem um mal súbito, dentro do escritório, não estou nem falando de acidente de trabalho em si, né, que também está dentro desse contexto, mas estou observando aqui o detalhe de pessoa passar mal. Então, trabalha no escritório 2 pessoas, elas têm que estar treinadas em primeiros socorros.
para que possa prestar os primeiros socorros necessários, né? Chamar socorro especializado, enfim. Então é necessário se ter frentes de serviço, postos de trabalho. Então, pessoas tem que ter o maior número de pessoas possível para estar preparado para dar treinamento de primeiros socorros. Frentes de serviço, às vezes de construção civil, né? Trabalhos no campo. Precisa ter pessoas treinadas em primeiros socorros. Então vamos aqui, recursos necessários, né, para os primeiros socorros. Então tem que ser definido, né, ter o treinamento ser definido em conjunto com o médico responsável pelo PCMSO, ou seja, também médico do trabalho, para poder estar ali definindo quais são os materiais que vão ser utilizados, né, colar cervical, né, ressuscitador AMBU, o que for necessário se ter dentro de como recurso para primeiros socorros, desfibrilador. Então vai ter que se definir isso aí. Encaminhamento de acidentados e abandono do local, quer dizer, encaminhar acidentados, às vezes resgatar acidentados, fazer uma remoção do acidentado. As medidas necessárias para os cenários de emergência de grande magnitude quando aplicável, quer dizer, e as medidas necessárias. Então, ou seja, vai depender das suas análises que você fizerem de reconhecer os cenários de emergência e qual que vai ter que ser a medida, né? Então a gente tem aqui dentro de emergência, pode ter emergência de incêndio, emergência de evacuação de áreas, emergência química, que já envolve bastante coisa, inclusive do meio ambiente, emergência de resgate, primeiros socorros, remover acidentados e causas fortuitas diversas. Então, quer dizer, isso está em NR1. Então, né, a NR1 é disposições gerais, ela abrange todas, ela dá diretrizes para todas as demais normas. Então, hoje nós temos que entender que qualquer cenário de trabalho, se existe o risco de emergência, deve ter os seus procedimentos das ações a serem tomadas. Continuando, a edificação deve contar com o plano de resposta à emergência, otimizar os procedimentos de socorro e um plano de abandono coordenado para tirar o pessoal do local, quando houver o acionamento do alarme. Isso aqui está dizendo já dentro de uma empresa, mas tem que analisar os cenários que é fora de dentro das dependências de empresa, né? Às vezes fazendo serviços na rua, no campo, então tudo isso tem que ser levado em conta com as análises, né? O que vai ser tomado como providência, principalmente a comunicação que se tem ali, o aparato necessário, pessoal capacitado. Destaque na NR1, né, que dá ênfase aos planos de resposta à emergência, que estou trazendo também mais uma vez nesse slide, falando sobre a NR1. Os alarmes de incêndio podem ser manuais ou automáticos. Então, a engenharia, vou fazer o seu projeto de incêndio, você vai definir, logo que o seu projeto de incêndio tem que ser submetido ao parecer do Corpo do Bombeiro, e aí vai, né, até alinhar, chegar a um equilíbrio, as ações, né, que precisa ser contemplado dentro do projeto, né, e o memorial descritivo. Detecção de fumaça, de calor, de temperatura, aciona automaticamente a central de alarme de incêndio. Então, isso tudo vai ter que ser definido. Plano de abandono. O abandono coordenado. Abandono coordenado de local requer que as áreas sejam divididas em setores, de modo a permitir a individualização dos exercícios simulados, quer dizer, o abandono coordenado. Então vai depender também do local, né? Certo? Dando aqui uma visão macro do assunto todo, mas tem que analisar cada caso ao caso, cada cenário ao cenário, para se definir se precisa ter equipes, né, para exercícios simulados, né, separadamente. Né? Tem lugares até que tem uma equipe, dependendo do porte, do tamanho, do nível de risco que se tenha, cenários de risco de emergência, de incêndio, enfim, de vazamentos, tem até grupos para ser capacitados para serem coordenadores de abandono de área, mas nem sempre isso aí é necessário 100%. Tem casos que só em ouvir o alarme, a própria pessoa já se encaminha para o lugar de ponto de encontro para abandonar o local. Então vai depender dos cenários. Os exercícios devem ser incentivados, pois a rapidez é importante no abandono do local. Entretanto, sem coordenação, a rapidez poderá causar congestionamento e resultar em pânico. É isso mesmo, né? A ordem e o controle da situação devem ser observados nos exercícios simulados. Muito bem. Primeiro toque, então aqui botei um exemplo, né? Primeiro toque, sinal de alarme de incêndio. Segundo toque, sinal de preparação para abandono. As máquinas e outros equipamentos devem ser desligados e os caminhos, portas e saídas de emergência desobstruídos. Na verdade, tem que estar sempre desobstruído, né? Os ocupantes dos setores devem formar filas em direção às saídas designadas para este fim. Terceiro toque, final da ocorrência com retorno ao local de trabalho. Aqui estou dando exemplo de 3 toques, mas pode ter mais ou pode ter até menos, né? Então, eu trabalho em empresa que só tinha 2 toques, né? O de abandono do local
rio de incêndio, né? Então, quer dizer, isso tudo vai depender da análise que se faça. Esse é um exemplo. Sinalização. Então, para se ter um procedimento adequado, uma ação adequada, a sinalização é indispensável. Então, a sinalização contra incêndio e pânico tem a finalidade de reduzir o risco de incêndio e garantir ações adequadas frente à situação de risco. Então, vocês estão vendo aqui, a sinalização é indispensável. Iluminação também, né? A gente sabe que, infelizmente, a energia ainda cai, e tem lugares que cai mais, outros menos, mas, de qualquer forma, a energia pode cair. Tem casos que voltam imediatamente, tem casos que é somente um pico, né? Uma sobrecarga, uma sobretensão, uma sobrecorrente, enfim, é ligado da parte do conceito da elétrica. Mas, de qualquer forma, precisa-se ter uma iluminação de emergência. E essas iluminações de emergência também têm definições na legislação dos estados relacionados à iluminação da emergência, também tem normas de NBR, né? São normas brasileiras voltadas para a parte de iluminação de emergência. Então está aqui mostrando a iluminação de emergência. A iluminação de emergência é obrigatória nos elevadores e escadas de emergência, com constante revisão dos pontos de iluminação. Caso seja feito o corte de energia, a iluminação de emergência garantirá que a evacuação seja feita de forma segura, mantendo a visibilidade do local. Muito bem. Então, saídas de emergência. As saídas de emergência dão acesso às rotas de fuga, permitindo acesso seguro às dependências externas da edificação ou a um ponto de encontro, né? Então, tem que ser sempre desobstruídas e sinalizadas. A rota de fuga é a via considerada mais segura por onde devem se evadir os colaboradores das áreas já atingidas ou possíveis de se tornarem áreas de emergência. Essas rotas de saída devem ser divulgadas a todos, como, por exemplo, evidenciado através de curso de integração na empresa. Então, quer dizer, tem empresas até que, para visitantes, já passa lá um vídeo, né, para ambientar a pessoa antes dela entrar dentro da empresa, isso até para visitante, para poder já saber informações sobre rotas de fuga, pontos de encontro, saídas de emergência, tudo bem, pessoal? Isso é muito importante. E mais ainda quem trabalha dentro da empresa. Então é importante dentro da empresa conhecer todo o plano, né, de emergência. Então, nas rotas de fuga, nós temos também uma apresentação bem específica, que eu estou falando rapidamente. Então, procedimentos básicos emergenciais. As principais medidas de prevenção contra incêndio, de forma geral, são: ao término do trabalho, né, desligue a chave geral de instalação elétrica, acondicione restos de estupas ou panos sujos de graxa ou inflamáveis em recipiente próprio com tampa, não jogue em cestas de lixo fósforo, pontas de cigarros, né? Tem empresas aí até que criam até fumódromo, né, para o pessoal, diminuir a área de fumar cigarro por conta de evitar incêndio, né? Tem uns que nem permitem dentro das suas dependências. Não fume nunca em nenhum local. Abandone esse vício, né? Lógico. Não utilizar materiais inflamáveis para limpar o chão, paredes, entre outros. Tudo bem? Então, dando continuidade aos procedimentos básicos em emergência, então as medidas básicas em situação de incêndio são: afaste-se o mais rápido da instalação se não estiver combatendo o fogo, né? Desça uma escada sempre pelo seu lado direito. Rasteje quando tiver que atravessar a área com fumaça. Tem muitos treinamentos que tem até casa de fumaça que precisa acessar. Molhe suas roupas e coloque um pano limpo molhado sobre o nariz e a boca, que servirão como filtro, né? Não suba as escadas a menos que o prédio tenha saída de emergência para prédios vizinhos. Então você vê, como estamos falando de procedimentos básicos em emergências, evacuar a área, né? E indústrias químicas pesadas tem até máscaras de fuga, né? As pessoas utilizarem máscara de fuga dependendo se tiver algum vazamento de produto perigoso, produto altamente tóxico. Então tem isso também para evacuar a área usando uma máscara. Aqui já está falando de até molhar um pano, né? E a pessoa para servir como filtro, né? Uma coisa improvisa ali da hora. Mas tem empresas que precisam ter máscara de fuga em diversos locais, colocada à disposição em diversos locais
do site, da instalação da empresa em si, da organização. Então, continuando, as medidas necessárias de prevenção para instalações administrativas são a compartimentação por meio de paredes à prova de fogo, né? Saídas em quantidade suficiente de fácil acesso, então tem que ser dimensionado de acordo com a previsão de número de contingente que você vai ter, né? Quadros de funcionários, né? Terceirizados, enfim. Saídas em quantidade suficiente de fácil acesso, informação da localização dos extintores e para qual classe de incêndio serão utilizados, instalação hidráulica preventiva contra incêndio, detectores automáticos de incêndio, equipamentos extintores portáteis de combate a incêndio tem que ser testado periodicamente, aliás, de forma frequente para que seja confiável, né? Ter manutenção, nomeação de inspetor para os locais perigosos do ponto de vista de incêndio, portas corta-fogo leves e metálicas, portas corta-fogo leves e metálicas e redes de chuveiros automáticos tipo sprinklers, tudo aí vai envolver o projeto, né? O perigo de propagação dos incêndios em prédios administrativos é agravado pela existência de vãos de escadas, postos de elevadores, longos corredores ou qualquer lugar onde o fogo possa propagar para andares superiores, né? Aquecer, né? A tendência é propagando para andares superiores. Então isso aqui tudo é para um procedimento em caso de emergência, que todos devem saber, né? Todos precisam saber o que fazer para não agravar a situação. Aí, procedimentos básicos, as medidas necessárias de prevenção para instalações elétricas são: revise periodicamente as instalações elétricas. Então é importante se ter um prontuário elétrico que precisa ser revisado e ali implica em ações no campo, né, de manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né? Principalmente do que se refere a sobrecorrentes. Instale sistema de detecção de fumaça e alarme sonoro contra fogo. Nunca substitua o fusível ou rearme de disjuntores. Acione a manutenção elétrica. Então temos ainda procedimentos básicos. O básico é o mínimo, né? As medidas necessárias para a prevenção para oficinas são: se informe sobre a localização dos extintores e em qual classe de incêndio serão utilizados. Proíba a obstrução da área destinada ao equipamento de combate a incêndio. Evite acúmulo de resíduos e sobras de inflamáveis. Então, quer dizer, você tem que conhecer a área, sua área de trabalho, conhecer o mapa de risco, nessa sinalização toda e os procedimentos em caso de ação em emergência. Opa, voltar aqui. Ventile o ambiente que esteja carregado de poeiras ou emanações inflamáveis ou explosivas. Não acumule vasilhames com inflamáveis ou explosivos em armários, estantes ou gavetas, né? Nomeie inspetores para os locais perigosos do ponto de vista de incêndio. Quer dizer, envolve fazer uma avaliação se é necessário ou não, né? Dentro de uma análise de risco, né? De cenários de risco. Cenários de risco para cenário de emergência. As medidas necessárias de prevenção para áreas de estocagem, falando de área de estocagem, administrativo, uma série de áreas, né? Construa tanques para água visando um estoque estratégico para combate a incêndio. Isso já é previsto em projeto. Instale bombas hidráulicas para pressurizar a rede preventiva de incêndio. Coloque em locais estratégicos uma rede de hidrantes fixo para eventuais combates a incêndio. Então, isso tudo é contemplado em projeto. Então, armazene todo o produto químico dentro de seus grupos, quer dizer, aí já envolve tabela de compatibilidade. Na parte química, tem um módulo falando dessa parte, é importante estar ter dentro de armários específicos ali os grupos certos e levando os combustíveis certos, né, produto químico certo, que sejam compatíveis, né, verificando pela tabela de compatibilidade e analisando, né, estudando a FISPQ do produto e até o número do CAS, né, relacionado aos ingredientes do produto. Quer saber mais sobre isso? Veja o módulo ANTT, FISPQ, Sistema Globalmente Harmonizado, que temos disponibilizado também. Evite o armazenamento de grupos de explosivos, corrosivos, inflamáveis e outros produtos com reações perigosas. Verifique a validade do último teste dos extintores de incêndio. Então, na parte de combate a incêndio, tem manutenção e precisa fazer essa manutenção de primeiro, segundo e terceiro nível. Então, você, como você é uma pessoa que está dentro de um ambiente desse, você de repente não faz parte da brigada, mas tem que ter esse conhecimento mínimo.
E você tem que cooperar, porque também é para a sua segurança. Você é do escritório, você é do setor que não faz parte da brigada. A brigada tem a obrigação de fazer lá as manutenções, né? De primeiro nível dos extintores, também tem a manutenção de efeito externa, tem empresas que contratam empresas para fazer toda essa manutenção, primeiro, segundo e terceiro nível. Mas é importante a gente conhecer as necessidades quanto a isso. Aceite somente extintor com o selo do Inmetro, né? E por sua vez está aqui, ó, prezado cliente para a sua segurança, ó. Produto inflamável, né? Desligue o motor, não fume, desligue o celular, desça da moto, proibido abastecimento em recipientes não autorizados, proibido comer ou beber na área de abastecimento, ó, proibido abastecimento por pessoas não autorizadas. Então tem que ter sinalização, tudo muito bem estudado para que se tenha a sinalização adequada, estudar colorimetria, ter procedimento de sinalização, conhecer contraste, tabela Mursell, né? Então, tipo de letra, a proporção, né, da placa, né, da sinalização que você vai utilizar, para ficar uma coisa padronizada e adequada para cada cenário de risco. Temos também os números de emergência, tá aí, ó, ambulância, SAMU 192, Corpo de Bombeiro 193, Defesa Civil 199, Polícia Militar 190, também tem órgãos ambientais, dependendo do tipo de emergência que for ter, tem lá o telefone dos órgãos ambientais também. Então, pessoal, finalizamos aqui. Desejo a você bons estudos. Caso de dúvida, nos encaminhe suas dúvidas e imprima o material e faça os seus apontamentos, os apontamentos que você julgar necessário. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada!